pessoal! Hoje a gente conversa a respeito de dano moral coletivo ou dano moral organizacional. Burger King foi recentemente condenado a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais coletivos, justamente por permitir que seus empregados sofressem xingamentos e uma pressão excessiva por produção. Essa decisão foi proferida pela segunda vara do trabalho de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Mas afinal de contas, o que é o dano moral coletivo ou dano moral organizacional? Trata-se de uma lesão à esfera moral de uma dada comunidade. Então quer dizer o seguinte, nós não estamos falando aqui de um dano moral ou um assédio moral cometido em face de um empregado. Nós estamos falando de um assédio moral praticado por uma grande maioria de empregados que trabalha naquele ambiente laboral. Decorre, então, de uma gestão empresarial totalmente equivocada, em que o poder de direção do empregador é totalmente abusivo e se pauta em medidas desarrazoadas, em medidas ofensivas, muito distantes daquele comportamento ético que se espera dentro de um ambiente laboral, seguro, sadio para os seus empregados. Na legislação brasileira, a gente não tem, uma regulamentação que trate do dano moral coletivo. O que nós temos hoje na CLT é o dano extrapatrimonial ou dano moral individual, que foi inserido pela reforma trabalhista. Então, hoje, nos artigos 223A, 223G, ali está, de fato, esse dano moral individual. Mas o dano moral coletivo ou dano moral organizacional, ele tem assento na doutrina e na jurisprudência. Então, ele é uma construção, não é? Que se pauta nessas duas questões, na questão doutrinária e na questão jurisprudencial, justamente pelo fato do grande número de ações que têm surgido na esfera trabalhista a respeito desses danos morais coletivos. E esse dano moral, ele se funda basicamente em práticas, então, gerenciais que são voltadas ao aumento de produtividade e lucratividade das empresas, né? Em relação às suas características, é muito importante a gente observar o seguinte, que sempre se pauta numa conduta abusiva, reiterada, portanto, habitual, dentro de um contexto organizacional ou gerencial, tendo sempre como público-alvo a coletividade, então um conjunto de empregados, e atacando a dignidade e os direitos fundamentais dos trabalhadores. Diante desse cenário, o que a gente poderia pensar, talvez, como soluções efetivas para essas questões, para a existência de um ambiente tão desregrado laboral? Seria, a possibilidade de se adotar um compliance com código de conduta e talvez o mais importante, a mudança cultural da instituição, Então, a cultura dessa instituição ser voltada a oferecer, uma gestão empresarial ética, positiva, humana, a ponto de valorizar o que é mais importante dentro das instituições, que de fato é o capital humano, ou seja, os empregados. Então você viu? Hoje a gente falou aqui o que é o dano moral coletivo ou dano moral organizacional. Gostou? Compartilha se você gostou então e eu te espero para o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!